E aí, galera do nono ano, tá bom? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar se cuidando, tá bom? Antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria responder uma dúvida de um aluno, tá bom? Que foi que me questionou justamente no WhatsApp sobre essa questão, se Getúlio foi bom ou se foi ruim aqui para o Brasil, né? Se, galera, existe uma divisão de pensamento relacionada justamente à figura do Getúlio Vargas, tá bom? O que acontece? Uns o idolatra, outros já não acham tão legal, né? De fato é que ele foi, é, acho que ele foi um pouco de tudo, um ditador, um populista, tá bom? Então assim fica muito a critério e a escolha, depois de nossas aulas, do que vocês vão pensar sobre a figura do Getúlio. Eu prefiro deixar a critério de vocês para que vocês possam construir aí um pensamento sobre ele, tá bom? Então, é como eu estou mostrando para vocês, né? Esse aí, primeiro período que a gente está trabalhando é a Era Vargas, que vai de 30 a 45, tá bom? E depois vai vir aí um novo governo Vargas, que é de 50 a 54, né? Que é quando ele se mata lá, se suicida, porém, né, fica a critério de vocês, a visão que vocês irão levantar justamente sobre o Getúlio Vargas, tá bom? Hoje, como vocês sabem, a gente vai começar um novo período, tá bom? Que é o período constitucionalista, né, constitucional, desculpa, quase não sai, né? A gente já trabalhou aí o período provisório e agora a gente vai trabalhar o período constitucional. O período constitucional, galera, ele vai de 35 a 37, né? Porque 37 a gente vai ter uma reviravolta na Era Vargas e aí você vai ter a implantação do Estado Novo. Porém, no período de 35 a 37, a gente vai ter aí a formação de grupos políticos que lá na frente seriam de fato inimigos de Getúlio Vargas, né? A gente vai trabalhar alguns desses grupos, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar logo dois grupos, que é a Aliança Libertadora, tá bom? E os integralistas, né? E aí, né, a gente vai estar nesse contexto aí, estudando um pouco sobre essa formação, né, o que foi que ocorreu nesse período constitucional, chegando até aí o plano COA, tá bom? Então vamos lá, galera, ó. Pessoal, nesse período, né, ganharam destaque dos grupos políticos com ideologias totalmente diferentes, tá bom? Os integralistas, que eu falei para vocês, e os aliancistas. Né? Esses grupos refletem essa polarização que estava existindo na Europa durante esse período. Né? Lembrando que Getúlio vai assumir o Brasil de 30 a 45 e na Europa a gente tem a ascensão dos regimes fascistas, dos regimes totalitários, né? Você tem o nazismo, você tem o fascismo, tá bom? E ao mesmo tempo você tem aqui no Brasil o governo getulista, né? Esse governo que ao mesmo tempo tem um cunho democrático, mas ao mesmo tempo tem um cunho ditatorial, né? Quando a gente chega lá no período de 37 a 45. E nesse caminho da Europa, aqui no Brasil também vão se formar grupos fascistas, tá bom? Grupos que vão aderir a essa ideia do totalitarismo, né? Essa política que estava sendo pregada na Europa. E um desses grupos que vai ganhar esse caráter, né? Pode-se dizer fascista aqui no Brasil, é justamente os integralistas, tá bom? Né? Que anteciparia as suas setinhas aí, o AMB, tá bom? Que era um grupo liderado justamente pela figura do Plínio Salgado, né? Aonde, olha, preste atenção quem era que formava esse grupo, tá bom? Eu não quero dizer nada, mas analisem aí, né, quem é que formava esse grupo e os grupos que hoje se forma, né? Vamos lá, ó, então a gente tinha a classe média, tá bom? Né? Dentro desse contexto, você tinha os empresários, os militares, a igreja, né? A representação da igreja católica nesse período aí, tá bom? E aí a proposta desse grupo, liderado por Plínio Salgado, né? Era justamente combater o comunismo e o liberalismo. Você tinha um nacionalismo extremamente exacerbado nesses caras, né? E eles defendiam justamente um regime que tivesse um líder ditatorial, tá bom? E que pudesse impor justamente essa questão da disciplina, né? Do ponto central aí da disciplina aqui no Brasil. Então esse foi o primeiro grupo,
né, aí liderado, e o Plínio Salgado lá na frente, né, vocês vão ver depois, ele vai se tornar justamente também um dos rivais aí do Getúlio, tá bom? Getúlio até jurou um acordo com os integralistas, mas a gente vai ver que isso não aconteceu, porque em 37 ele fecha tudo, ele acaba com tudo e ele passa a governar de forma aí ditatorial, tá bom? Galera, o outro grupo é justamente, galera, aí foi a Aliança Nacional Libertadora, né? E aí você já tem dentro da Aliança Nacional Libertadora uma visão mais pro lado da esquerda, né? Uma visão mais aí voltada para os pensamentos esquerdistas, tá bom? Como a gente escuta falar os termos hoje, tá bom? Então, galera, a Aliança Nacional Libertadora, né, a ANL, como ficou conhecida, era liderada justamente por Luiz Carlos Prestes, gravem bem esse nome, tá bom? Né, os grupos que estavam compostos aí, né, da Aliança Nacional Libertadora, era justamente os democratas, os sindicalistas e os socialistas também. O Partido Comunista Brasileiro era também uma das vertentes vinda aí, né, dentro que formava esse grupo da Aliança Nacional Libertadora. As propostas estavam voltadas justamente para as nacionalizações das empresas estrangeiras existentes aqui no Brasil, tá bom? O não pagamento da dívida externa que a gente tinha adquirido com o tempo, tá bom? Olha só, já nesse período aí, viu, já era grande, tá bom? E aí uma reforma agrária, né? É nesse período também, galera, que o Luiz Carlos Prestes, ele vai organizar, né, o que a gente chama aqui no Brasil de a Intentona Comunista, né, que foi feita em 1935, aonde o Luiz Carlos Prestes, né, com o apoio de grupos estrangeiros, tá bom, ele vai tentar dar um golpe em Getúlio Vargas, porém o Getúlio vai descobrir, esse golpe ele vai sair totalmente pela culatra, né, vai dar tudo errado, e o que vai acontecer? A partir daí Getúlio vai colocar em prática aí o seu plano de perseguir, né, todos aqueles que tinham um ideal comunista, né, nesse período aí que a gente tem uma associação direta, como eu falei para vocês, do próprio Plínio Salgado com Getúlio. Eles tentam ali, né, para conseguir derrubar a Aliança Nacional Libertadora, né, a saída da intentona comunista ter dado errado, vai ter aí um retorno muito significativo, né? A partir daí o Getúlio vai perseguir esses comunistas, e uma dessas comunistas que vão ser presas vai ser justamente Olga Benário, né? Que era uma judeia que veio aqui para o Brasil, fugida da Alemanha durante o período da Segunda Guerra, e o Getúlio Vargas, né, de forma cruel, vamos dizer assim, cruel, vai devolver a Olga aí para a Alemanha nazista, e lá a Olga vai ser morta nos campos de concentração, tá bom? Então, galera, é a partir daí que o Getúlio se aproveita desse tiro pela culatra, tá bom? E a partir daí que ele vai vendo o seu governo chegando ao fim, né, que o governo dele ia acabar aí entre 1936 e 1937, ele elabora o que a gente chama do Plano Coer, né? Porém, o Plano Coer, né, eu vou falar para vocês só na aula de amanhã, tá bom? Então, galerinha do 9º ano, até mais, se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Tchau!